Nesse vídeo eu vou comentar com vocês os seguintes assuntos. Como ficarão os dividendos da Petrobras com toda essa discussão que está envolvendo a antecipação de dividendos que terá o primeiro pagamento para dezembro. E o tema principal desse vídeo, o Haddad realmente será o novo ministro da Economia no governo do Lula? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Também deixo no primeiro comentário fixado e na descrição livros para você se aprofundar ainda mais. Estou deixando também o livro da biografia do Luiz Barsi Filho. E começando pelo primeiro assunto desse vídeo, o ministro do Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas da União, ele diz que não vai dar a cautelar. O que é uma cautelar? Uma decisão provisória em razão de uma urgência. Então ele vai negar essa cautelar que pede a suspensão dos dividendos da Petrobras. E por que ele vai fazer isso? É porque ele não vê nenhuma emergência nesse pedido do Ministério Público que atua junto ao TCU. E aí o ministro adicionou aqui que não vê motivo para alertar e deixar o mercado numa situação de instabilidade. Ou seja, ele não vislumbrou ali nenhum tipo de risco nas contas da Petrobras para conceder emergencialmente uma cautelar e suspender esses dividendos. Sendo assim, ao menos no Tribunal de Contas da União, que não compõe o Poder Judiciário, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo da União, a princípio não haverá nenhuma decisão que suspenda o pagamento ao menos da primeira parcela dos dividendos de Petrobras. Na Justiça ainda não sabemos, mas, como eu disse para vocês, não há motivo para toda essa loucura contra os dividendos da Petrobras. Você pode até não concordar com essa decisão do Conselho de Administração por constituir uma antecipação de dividendos, mas você alegar que isso vai prejudicar a situação financeira da Petrobras parece um exagero e assim vai entender o ministro relator do Tribunal de Contas da União. E passando para o assunto principal desse vídeo, peço desde já que você me trate com urbanidade nos comentários. Tentarei fazer uma análise completamente imparcial, só que é preciso que você entenda que muitas vezes economia e política são disciplinas que andam juntas. O governo tem impacto direto e indireto na economia. Por isso, peço desde já que haja um tratamento com educação aqui nos comentários, afinal é assim que eu trato todos vocês aqui no canal. Muito bem, o que está acontecendo atualmente? Contextualizando, está havendo ali a montagem da equipe de transição governamental pelo Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente eleito da República. E o Alckmin, ele já confirmou para a equipe de transição, inicialmente, nomes técnicos para o Ministério da Economia: Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme Mello. O Rezende e o Arida, por exemplo, trabalharam na elaboração do Plano Real em 1994, durante o governo do Itamar Franco. Dessa forma, você concordando ou não com esses nomes, eles já atuaram nessa área do conhecimento. Esse é um primeiro ponto, só para contextualizar. Prosseguindo, equipe de transição do Lula vê até 175 bilhões de reais acima do teto de gastos da União, que atualmente está limitada à variação inflacionária dos seus gastos, ou seja, uma forma de controlar os gastos públicos. E aí a própria equipe do Lula disse o seguinte, que calcula que vai precisar de uma licença para gastar de 170 a 175 bilhões de reais no orçamento de 2023. Por conta disso, o Lula, diante de pressões, mandou suspender a apresentação da proposta de emenda à Constituição que iria trazer então essa licença para gastar. Esse aqui é um primeiro ponto que está mexendo nos mercados, em especial na nossa bolsa de valores. Mas o principal ponto que gerou volatilidade no dia 7, queda nas ações da B3, na sua maioria, foi ali a lista do eventual ministério do governo Lula, que inclusive vai ampliar ministérios. Ele vai recriar ministérios que foram extintos, por exemplo. E essa lista foi desde Haddad na Fazenda, que é o atual Ministério da Economia, a Raí no Ministério dos Esportes. Isso assustou o mercado. O Ibovespa reagiu mal a essa especulação do novo ministério, principalmente do novo ministro da Fazenda, que seria o Fernando Haddad. E por que o mercado reagiu dessa forma? Com o Petrobras aqui, acumulando mais de 10% de desvalorização nos últimos 5 dias. Primeiro ponto é que membros do Partido dos Trabalhadores estão pressionando Lula a escolher o Haddad como ministro da Economia, no caso, ministro da Fazenda, porque ele quer recriar o Ministério da Fazenda. Isso aqui é uma matéria do próprio O Globo. E no Yahoo Finance, traz aqui uma matéria trazendo o seguinte, que o Haddad, ele foi até mesmo cotado para ser ministro da Educação, contudo, ele prefere o Ministério da Área Econômica, que seria o Ministério da Fazenda. Segundo aí uma coluna de Igor Gadelha do Metrópolis, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, fez chegar
sua informação sobre a preferência ao Ministério da Fazenda do que o Ministério da Educação. Lembrando que o Haddad comandou o MEC durante um longo período, estando à frente da pasta entre 2005 e 2012, incluindo o governo da Dilma. Portanto, o que se espera, e o mercado assim espera, é que ele realmente seja ministro da Fazenda e não ministro da Educação e Cultura. E o que seria o Ministério da Fazenda para você que não sabe? Ele não existe mais por enquanto, voltará a existir muito provavelmente, mas ele foi um órgão do governo federal, auxiliar da Presidência da República, que cuidava da formulação e execução da política econômica nacional, da administração fazendária da União. Quando se diz fazenda, lembre-se arrecadação do governo, receita que o governo tem através de impostos e outros meios. E também da administração superior da estrutura fiscal federal, cuida da Receita Federal, por exemplo. Só que o que aconteceu em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o poder? Ele extinguiu o Ministério da Fazenda. Junto com o Ministério da Fazenda, ele extinguiu o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior e o Ministério do Trabalho e Emprego. E aí ele criou então o Superministério da Economia, concentrando todas essas atribuições no Ministério da Economia. Então hoje a parte fazendária é só um pedaço do Ministério da Economia. E aí o que nós temos aqui em resumo acerca das competências do Ministério da Economia? Tratar da moeda, crédito, instituições financeiras no geral, tratar da política, administração e fiscalização e arrecadação tributária, administração financeira, tratar das dívidas públicas interna e externa do governo federal, fiscalização e controle do comércio exterior e assim por diante. E quais seriam os requisitos para que você seja um ministro da Economia e, consequentemente, um ministro da Fazenda? A Constituição não traz vários requisitos para isso. São requisitos mínimos e são o seguinte, segundo o artigo 87 da Constituição Federal. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos, então requisito de idade, você precisa ter 21 anos, no mínimo, e no exercício dos direitos políticos. Ou seja, você tem que estar ali em pleno gozo dos direitos políticos, pode ser um brasileiro, não precisa ser nato, pode ser naturalizado. Então esses são os requisitos mínimos. Não há nenhum requisito referente à competência técnica. Apesar disso ser uma discussão aqui no direito. O único ministro, ao menos que tem status de ministro, que precisa ter conhecimento técnico na área é o advogado-geral da União, em que ele tem como requisitos ter idade superior a 35 anos e também ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Eu acho um absurdo, no mínimo, não ter a condição de reputação ilibada, que seria uma reputação intocada, não manchada, ou seja, um bom nome, uma boa imagem, e isso não existe na Constituição. Se isso foi feito de caso pensado, não sabemos. De qualquer forma, há uma discussão aqui no direito se o Poder Judiciário poderia impedir a nomeação de ministro que não atende ao requisito de conhecimento técnico, de notório saber em uma área. Por exemplo, na área da economia, ter notório conhecimento em economia. E aí se invocaria os princípios da moralidade e da eficiência. Ora, como ser eficiente um ministério em que o seu ministro não detém notório saber naquela área? Essa é uma discussão que prevalece o seguinte, olha, a Constituição trouxe requisitos mínimos. O Poder Judiciário não pode ampliar isso aqui. Então, sendo técnico ou não, não interessa, isso é competência do presidente da República. E olha, juridicamente, esse entendimento é correto, porque você deve se restringir ao texto constitucional. Contudo, precisamos concordar que, dentro do conceito das boas práticas na administração pública, na administração da coisa pública, é mais do que preferível que o ministro de uma pasta tenha notório conhecimento naquela área. Do contrário, no mínimo, ele será refém da sua equipe e dos seus assessores. O que esses assessores disserem, ele vai ser obrigado a acatar, porque ele não tem conhecimento suficiente naquela área. Muito bem, vamos olhar agora então para o currículo do Fernando Haddad. A formação dele é em Direito, ele é bacharel em Direito, um advogado. Ele é mestre em Economia, tem especialização em Economia Política, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Já foi ministro da Educação e já foi também chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo. Obras publicadas, ele falou sobre o sistema soviético, ele concorda com esse regime. Defesa do socialismo, ele defende o socialismo. Em 1998 ele publicou essa obra. Defesa dos sindicatos, etc. E aqui dentro do CNPq, está aqui o currículo dele, é justamente isso. O que ele teria então é justamente um mestrado em Economia. E aí saiu uma matéria aqui no R7 questionando a competência
competência técnica do Fernando Haddad e até mesmo seu currículo. E aí, diante disso, está circulando nas redes sociais um vídeo, por exemplo, aqui no TikTok, que está viralizando aqui, em que o próprio Haddad comenta aqui a respeito da sua competência técnica na área da economia. Vamos assistir esse vídeo aqui. Lembrando que esse vídeo não está datado, não sabemos de quando ele adveio. O certo é que, ainda que esse vídeo seja antigo, ainda que a sua origem date de alguns anos, as declarações aqui parecem atemporais. Até porque, como vocês irão perceber, o Haddad declarou sequer gostar de estudar economia. Então vamos aqui para você ver que não estou falando asneira. Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Muito bem, esse exame da ANPEC é um exame para que você consiga ali realizar um curso de pós-graduação em economia. E olha só, ele foi mestre em economia em 1990, ou seja, faz muito tempo que ele se tornou mestre em economia e fez esse exame. Só que ao olhar para a aparência dele nesse vídeo, verifica-se que a idade dele não é nada próxima do ano de 1990. Então foi uma declaração um pouco mais recente, só significando que ele não gosta de estudar economia. Isso aqui é uma própria confissão. Diante disso, parece evidente que o Haddad, acaso seja realmente nomeado para o Ministério da Fazenda, não detém conhecimento notório em economia. Então não será uma nomeação técnica, será uma nomeação política, o que também é possível, a Constituição não proíbe a nomeação política. Mas será que é uma boa prática de gestão, uma nomeação meramente política para uma pasta tão importante quanto o Ministério da Fazenda ou o Ministério da Economia? Parece que a economia não está sendo devidamente valorizada, porque se você simplesmente faz nomeação política, é como se aquela área não fosse tão importante para um governo. Ao menos é essa a imagem inicial transpassada diante de toda essa especulação. Pode não se confirmar, mas o mercado já ficou assustado por conta disso. Não é para menos. Talvez a principal ciência dentro do mercado financeiro e do mercado de capitais é a economia, e a economia aqui parece estar sendo ignorada. Diante disso, eu te pergunto, sem nenhum conteúdo político, você acha suficiente estudar para um exame, você ter capacidade técnica para assumir uma pasta tão importante quanto o Ministério da Fazenda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal. Eu trago aulas semanais, além de lives semanais em que você pode tirar dúvidas comigo. A última aula foi sobre o indicador mais usado na análise fundamentalista, que é o índice preço sobre lucro. Eu trago em bastante detalhes, mais de 12 minutos nessa aula. Você pode cancelar a qualquer momento a assinatura como membro. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!